Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Primeiro vou começar pedindo desculpa pela minha voz, nos próximos 3 vídeos provavelmente. Minha voz não está boa essa semana, vocês podem ver que minha voz está um pouco mais grave. Minha voz não está muito boa essa semana, acabei gravando bastante vídeo, falando bastante e aí, principalmente nesse tempo mais gelado de São Paulo, custou a minha garganta. Então, nesse exato momento, será esse tom que eu adotarei ao longo do vídeo, porque é o que eu tenho para ofertar para vocês, tá? Então, desde já peço desculpas. Como vai funcionar esse primeiro opinião para vocês? A gente vai estar apresentando três notícias que eu escolhi, que me geraram reflexões, e a gente vai trocar uma ideia sobre elas, ou sobre cenários, sobre possibilidades, a partir desses pontos e dessas questões levantadas, tá? Então eu vou tentar ser mais direto nas opiniões, mas a gente vai levantar esses pontos a partir de agora. O primeiro deles que eu gostaria de abordar com vocês, vou colocar aqui na tela, é o seguinte: torcida protesta em empresa de Leila, né, na Crefisa, e pede reforços no Palmeiras. Avião não é contratação. Quando eu li essa notícia, isso foi hoje pela manhã, dia 29, estou gravando isso no dia 29 à noite, eu confesso que fiquei levemente incomodado pelo seguinte motivo. Quando a gente fala da cobrança no clube, né, ou na diretoria, na gestão como um todo, a gente geralmente fala na cobrança quando o cenário é muito ruim. Palmeiras acaba de vencer o Bolívar, se não me fala a memória, 4-0 na Libertadores. Palmeiras acho que se não me engano, terceiro ou quarto colocado no Brasileiro, mas assim, com perspectivas ainda de briga pelo título. Tende a brigar pelo título da Copa do Brasil. Não tem motivo para isso. Me parece muito mais uma sensação de as outras equipes estão se reforçando e a minha não. Eu não estou participando do mercado de transferência como eu gostaria de participar, mas cabe a pergunta se é necessário, né? Se a gente for agora, por exemplo, vou no Transfermarkt, tá? Então vou colocar Campeonato Brasileiro Série A. O Palmeiras vai possuir, muito provavelmente, né, vou descer aqui mais um pouco para vocês, mas ele deve possuir, tá, aceito, ele possui o valor de mercado total mais alto do futebol brasileiro, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, mas ele possui o valor de mercado mais alto do futebol brasileiro. Então, quando a gente olha esse elenco do Palmeiras, é um elenco já muito qualificado. É um elenco que, por exemplo, acaba tendo um valor médio de mercado um pouco mais baixo do que o do Flamengo, por exemplo, mas isso muito porque sobe muito o garoto da base. E isso, obviamente, vai subindo o número de jogadores no plantel e vai caindo a média de valor deles, porque até eles serem observados e avaliados de maneira mais correta, essas coisas não vão acontecendo. Então a gente está olhando para um clube que tem o maior valor de mercado, que tem um plantel mais fechado, ou um dos mais fechados que tem aqui, com uma média de idade muito interessante. Não faz muito sentido essa reclamação aqui. Acaba não me parecendo fazer muito bem para o clube, nesse momento, ter essa reclamação. Avião não é contratação, e eu sei que não é de fato um jogador em campo, mas peço que quem esteja me ouvindo nesse momento reflita sobre a necessidade de infraestrutura, né? Quando a gente vai ver a série do Manchester City, quando a gente vai ver a série do Arsenal, quando a gente vai ver a série que tem no Prime Video, na Netflix ou em qualquer outra plataforma de streaming, a gente sempre olha e fala: nossa, olha a infraestrutura desse clube, como ele está muito à frente, é por isso que o jogador de lá recupera mais rápido, é por isso que o jogador na Europa tem condição de jogar uma sequência de jogos mais longas que no Brasil. E aí quando vem alguém que envolve a infraestrutura num país que tem uma dimensão continental e que precisa viajar,
precisa fazer essa rota, precisa ter um conforto um pouco maior e tem condições financeiras de despender isso, há um protesto da torcida porque não vai fechar com um jogador, sendo que o elenco do Palmeiras já é muito bom. Assim, se fosse um elenco que estivesse muito ruim ou estivesse perdendo as partidas por falta de elenco, não é o caso. A gente tem talvez a maior joia do futebol brasileiro, que é o Endrick, como terceira ou quarta opção. Iago, mas a segunda opção é o Flaco Lopes, que não é um grande jogador, mas foi pedido e foi contratado. Todos os jogadores que estão aí foram contratados, basicamente. Então, assim, percebam como nesse cenário chegou os reforços do tipo que o Abel precisa, ou que o Abel quis, e a partir desses reforços, o Palmeiras foi se ajustando. Então, o que eu peço para vocês observarem é exatamente isso. Como esse tipo de protesto que a gente está vendo, fechado com Abel e elenco, qual a explicação, saiu Danilo e chegou o avião, isso tudo também é organizado com Abel. Isso tudo também é organizado internamente. Então, assim, não vai achar nesse cenário que a gente está colocando algo que faça sentido para esse Palmeiras nesse momento. Gerar uma complicação, uma conturbação que não precisa. E esse talvez é o meu ponto sobre esta notícia, tá? Vamos a mais uma notícia também de agora a pouco. O Botafogo teve um empate na Sul-Americana, o Botafogo empatou em 1-1 e vaias ao ser anunciado no telão e notas de R$1 com o rosto do técnico foram distribuídas. Português, Luiz Castro, foi xingado após o apito final. E aí, completando, né, essa notícia, né, saída de Luiz Castro do Botafogo gera revolta de torcedores nas redes sociais. E aqui tem os twitters abaixo dos torcedores do Botafogo, segundo o Globo Esporte, falando sobre a saída do Luiz Castro. Eu nem vou colocar o Twitter aqui, porque também acho que não compensa, tá? Então não vou colocar esse Twitter, a gente faz essa troca de ideia agora. Imaginem o seguinte: o Luiz Castro chega agora na casa dele e ele percebe que a conexão que ele tem com a torcida, esse cenário de todo mundo pedir para que ele fique, essas coisas só servem até o momento em que você obedece à torcida. Ou seja, você entrega a ela aquilo que ela quer. Se o Luiz Castro perdesse o Brasileiro, eu não estou falando que ele seria demitido, tá? Mas ficaria uma situação muito, muito ruim. O Botafogo é uma equipe muito limitada. O Luiz Castro fazia um grande trabalho nesse Brasileirão, menos no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, mas fazia um grande trabalho. Eu, pelo menos, tinha grandes resultados, né, para ser mais honesto com a reflexão. E nesse ponto a gente está olhando o que seria o futuro, basicamente, do Luiz Castro, caso não acontecesse o título do Brasileirão. Viu? Não dava para acreditar nesse cara. Na verdade, era uma boa fase dos jogadores. Esse cara nunca teve mérito. Iago, você está fazendo essa especulação através do quê? Através, por exemplo, do que a gente percebeu do Diniz no São Paulo. Percebem a conta? O Diniz era um gênio no São Paulo, até ele perder o Brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que aquela equipe do São Paulo que perdeu o Brasileiro nunca teve a perspectiva de ganhar o Brasileiro no começo do campeonato. Assim como a equipe do Botafogo também não tinha a perspectiva de ser líder do Brasileiro, né? Então, nesse ponto que a gente está colocando, as equipes não tinham essa perspectiva e estão no momento da temporada muito mais à frente do que se imaginava. E esse seria provavelmente o cenário. Ocorrendo uma derrota do Botafogo, uma sequência de derrotas do Botafogo e o Botafogo saindo da liderança, provavelmente o Luiz Castro, não sei se seria demitido, provavelmente não, mas
voltaria os mesmos pontos de questionamento, os mesmos xingamentos, o mesmo pedido para sair, o mesmo burro ecoando no estádio, como foi no Carioca. Não é uma questão, como alguns colocam, de honra com o clube, porque o clube segurou ele lá quando teve o problema do Carioca. Não é isso. Futebol não tem essa parte. A gente está, e é o próximo assunto, a gente está cogitando trazer um treinador estrangeiro numa situação muito estranha. A gente cogita reforços em situações muito estranhas. A gente cogita situações para a nossa equipe que são muito estranhas, eticamente falando. E o Luiz Castro tomou uma decisão normal. Normal quer dizer que chegou uma proposta, ele levou a proposta para o clube, os clubes se acertaram, porque essas coisas, se tem multa de rescisão, por exemplo, é algo previsto em contrato, e alguém tem que pagar. Então, assim, todas as compensações foram feitas ao Botafogo, se houveram elas, assim como todos os pontos que o Luiz Castro levantou devem ter sido abordados. O futuro dele, como que seria a questão de reforços, como seria as questões relacionadas à implementação das ideias e a evolução da equipe. E aí ele olha para o Al Nassr, por exemplo, e vê uma equipe que acabou de trazer o Brozovic, uma equipe que foi buscar o Ziyech, uma equipe que tem o Cristiano Ronaldo, uma equipe que foi trazer o Talisca, que vai trazer grandes profissionais de bastidores, que vai criar uma infraestrutura muito mais rápida que o Botafogo vai criar. Poxa, esse cara tem razão, assim, de pelo menos pensar sobre, e com o comportamento da torcida nesse último jogo, validou a ideia e validou este comportamento de saída do Luiz Castro, tá? Agora vamos para a última notícia. Acho uns 5 minutinhos aí para cada notícia é o suficiente. CBF adia a definição sobre técnico da seleção até a chegada de Ancelotti. Essa data assim, ia ser agora amanhã, né, no dia 30/6, e foi postergado um pouco mais até se cumprir alguma série de compromissos que o Edinaldo teria até essa data, né, ou nessa data, tá? E aí se especula o Ramon Menezes na continuidade como treinador interino, ou até mesmo ir atrás de algum treinador que não esteja empregado para fazer esse processo de transição com o Ancelotti. Então ficaria um treinador brasileiro, provavelmente, né? Se especula até o Jorge Jesus, mas assim, aqui não seria para treinar provisoriamente, né, para ser interino, mas se especulou alguns nomes e esses nomes seriam levados de forma interina até a chegada do Ancelotti na seleção brasileira, tá? Um ponto importante, aí eu vou para esse cenário que a gente está vendo aqui e esta tela para vocês, tá? E aí uma reflexão minha sobre esse ponto. Eu confesso estar achando muito estranha as histórias relacionadas ao Ancelotti. Por quê? O Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o final da próxima temporada, até o final de 24, até o final da temporada de 2023-24. Na imprensa brasileira se dá como certa a contratação do Ancelotti. E o que eu quero dizer por imprensa brasileira? Do lado brasileiro da negociação com o Ancelotti vazaram informações que chegou à imprensa, né? Que até a informação do Luiz Roberto na transmissão do amistoso contra a Guiné. Na imprensa espanhola não se fala nisso. Assim, há um burburinho ou outro do tipo assim, no Brasil cravaram isso, mas assim, num tom informativo, não chega nem do debate. Se eu não tiver muito errado na minha leitura sobre Real Madrid, ou sobre uma equipe grande que representa uma grande massa no seu próprio país, seria muito estranho, neste momento, não surgirem nomes para o Real Madrid. O Real Madrid que, por muito menos do que um pré-acordo estabelecido fora do prazo, dispensou Cristiano Ronaldo. Por muito menos que isso, dispensou Sérgio Ramos. Por muito menos que isso, não fez grandes esforços para manter o Benzema agora. Por muito menos que isso, mandou embora, por exemplo, o próprio Zidane. Então percebam que o Real Madrid não é uma equipe de ficar com quem não queira ficar lá.
E a partir do momento que ela tem a certeza que no momento de transição o seu treinador vai sair de lá, o que eu esperava dentro de uma imprensa espanhola que tivesse a mesma notícia da imprensa brasileira era que eles estivessem especulando nomes, ou pelo menos especulando essa situação de como o Real Madrid ficaria para a próxima temporada. E o que acontece lá fora é só uma especulação sobre como a equipe vai ser organizada com ou sem o 9. Só isso. Então, o que me parece em termos de repercussão? Se as duas repercussões fossem iguais, no sentido de cravamos que ele vai para o Brasil, o que eu esperaria numa imprensa espanhola era o debate sobre o próximo treinador, e me pareceria que um Real Madrid não ficaria dependente do Ancelotti e iria atrás de outro treinador, seja ele quem fosse. Essa para mim é a leitura que eu teria de mercado agora. Quando se falava do Nagelsmann no próprio Real Madrid, talvez agora fosse o momento. Uma equipe jovem, uma equipe que já está no processo de transição com a saída dos mais velhos, esse seria o processo. Quando a gente fala de uma repercussão que é diferente de cada um desses cenários, me dá uma sensação muito clara que o acordo verbal possa existir, ou seja, a informação pode ser do tipo: você tem interesse? Tenho. Você tem a ideia de vir para cá? Tenho. E um vazamento possivelmente proposital, vamos evitar processos, né? Possivelmente proposital, para se gerar uma pressão na imprensa espanhola ou no Real Madrid a ponto do Ancelotti chegar antes por conta de uma demissão. Me dá essa sensação. Tá? Qual é o meu ponto nesse cenário que a gente está analisando? Essa sensação que eu estou falando para vocês me gera um constrangimento. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou na situação do Ancelotti, talvez eu não acertasse mais vir para cá. Porque se na primeira negociação quem vai me contratar já vazou informação sobre uma possível negociação que o meu clube não está sabendo, já vazou uma informação que me prejudica no meu atual local de trabalho, sem eu ter assinado o contrato, no momento de transição, e que isso pode acarretar uma demissão, por exemplo, minha, como é que eu confio nesses caras? Como que eu confio? Então, assim, eu acho que me parece uma tentativa de forçação de barra e me parece que pode ser um grande tiro pela culatra. Porque pode ser que chegue no final agora deste mês ou do próximo mês, no mês 7, e ao invés de você ter um Ancelotti 2024 como encerramento de contrato, você tem uma disputa entre Real Madrid e seleção e o Real Madrid chega e fala: olha, eu tenho contrato para 25 para você, aceita? E o Ancelotti já avisou, ele só sai do Real Madrid quando o Real Madrid quiser que ele saia. Então é muito provável que se chegue uma proposta de Estado Novo Bernabéu, com a possibilidade de ter o Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Eu não sei se esse cara vai querer sair não. Então eu esperaria um pouco mais nessa situação para cravar. Tá? E aí para mim esse é o ponto. Como as repercussões diferentes geram uma interpretação muito diferente do que está acontecendo. E talvez valha a pena um cuidado um pouco maior ao tentar cravar esse treinador como treinador da seleção brasileira. Não porque ele não possa vir a ser, mas porque nesse momento, principalmente de negociação, talvez fosse melhor a prudência para se manter uma boa relação do que necessariamente vazar uma informação para fazer uma pressão ou para se chegar lá. A gente não tem tanta influência assim no mercado europeu a ponto de pressioná-los. Então, nesse ponto, a gente só tem a perder. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro opinião aqui no NS Futebol. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Novamente pedir desculpa pela voz, que está difícil hoje. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.